Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Hoje nós começaremos a estudar o quinto mandamento. E o quinto mandamento é o primeiro mandamento da segunda tábua. Eu tenho falado para os irmãos que a lei do Senhor, didaticamente, se organiza em duas tábuas. A primeira tábua é aquela que tem os 4 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus. Como esse relacionamento ele é regulado. Então nós temos os 4 primeiros mandamentos que nos dizem que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor, nós não podemos fazer imagem de escultura para as adorar, nós não podemos blasfemar ou trazer mancha sobre o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor Deus em vão, e que nós não podemos, e que nós temos que guardar um dia de descanso para consagrar ao Senhor. São os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas então nós chegamos à segunda tábua, e a segunda tábua é sobre o nosso relacionamento com os outros seres humanos. O nosso relacionamento entre nós mesmos, que também é um aspecto importante na nossa adoração e no nosso relacionamento com Deus. A lei se resume em amor, amor a Deus e amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. A primeira tábua, então, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu faço isso? Simples, você observe os 4 primeiros mandamentos e você estará amando a Deus sobre todas as coisas. O segundo grande mandamento, igual ao primeiro, é amar ao seu próximo como a si mesmo. E como eu faço isso? É simples também. Vá para a segunda tábua da lei e observe os 6 últimos mandamentos e você estará amando o próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento da segunda tábua é justamente o quinto, que trata do principal relacionamento entre os seres humanos, que é o relacionamento entre pais e filhos. Se nós não compreendermos esse relacionamento, se nós não nos comportarmos devidamente nesse relacionamento, nós iremos comprometer todos os relacionamentos na nossa vida, inclusive o relacionamento com Deus. Então, o quinto mandamento é o mandamento fundamental no que diz respeito às relações entre as pessoas. Êxodo 20, 12. Leia comigo o quinto mandamento. Vamos ler juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu já falei aqui, mas é sempre bom um exercício didático e de memória. Aqueles que querem obedecer à lei precisam conhecer a lei e tê-la guardada em seu coração. Você observou aí que há 2 mandamentos na lei do Senhor que são positivos, ou seja, que não começam com não, começam com uma afirmativa, um imperativo positivo, façam alguma coisa. O 4º mandamento diz, lembra-te do dia de sábado, e o primeiro mandamento da segunda tábua, o 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. São os 2 mandamentos positivos na lei do Senhor. Eles nos ordenam afirmativamente a fazer alguma coisa. Nós temos que honrar pai e mãe. Na sua mente, o quinto mandamento é direcionado para quem especificamente? Para os filhos, né? Então, você que leu o boletim hoje de manhã e viu lá, né, que vai falar do 5º mandamento, deve ter ficado alegre. Você tem algumas pendências com seus filhos, você quer que eles ouçam algumas verdades, e então esse é o momento oportuno, falar sobre o 5º mandamento. Mas, infelizmente, eu tenho que decepcioná-los, porque o 5º mandamento não diz respeito, não é direcionado aos filhos.
Só para você ter uma ideia, a lei não foi dada diretamente aos filhos de Israel, aos filhos do povo de Israel. A lei foi dada aos homens, aos líderes das casas, aos chefes de família. O quinto mandamento é direcionado para todos nós, não para filhos. O quinto mandamento fala sobre respeito à autoridade, respeito a uma organização que Deus criou desde a criação, que é a relação autoridade-submissão. O mandamento só pode ser observado pelos filhos se eles aprenderem a respeitar e se submeterem à autoridade. Crianças não nascem sabendo obedecer, crianças não nascem sabendo reconhecer a autoridade, elas precisam aprender isso com os seus pais. E a primeira coisa que nós temos que entender neste mandamento, que o ponto central dele é a importância de se respeitar a autoridade. Então nós vamos tratar, o meu planejamento são 3 sermões no quinto mandamento. Hoje nós vamos falar sobre a importância da autoridade, a autoridade de Deus e as autoridades. Semana que vem, com a graça de Deus, se Ele assim nos permitir, nós vamos falar sobre ensinar obediência aos filhos. E lá no último sermão dessa série, do quinto mandamento, então nós vamos falar sobre os filhos obedecerem seus pais. Se tudo correr bem, é assim que vai acontecer. Se não surgir nenhuma novidade daqui para lá, serão esses 3 sermões. Hoje eu quero que você observe comigo o princípio que rege o quinto mandamento, o respeito a autoridades. Uma pergunta que você deve tentar responder em seu coração: você é uma pessoa submissa ou você é uma pessoa que se rebela facilmente contra autoridades? Qual é a sua visão sobre autoridade? Qual é a sua visão sobre autoridade? Nós vivemos em um mundo onde parece que os rebeldes são as pessoas mais admiradas. Aqueles que conseguem driblar a autoridade, aqueles que conseguem peitar a autoridade, os petulantes, são pessoas que são admiradas. Quando nós temos um filho que é rebelde, quanto mais genioso, nós até falamos com certo entusiasmo: olha, aquele ali não é fácil de dobrar não, é genioso aquele ali, né? Você fica até com aquele sorrisinho de orgulho, assim, esse aí não é todo mundo que dobra não. Será que esse entendimento de autoridade e de lidar com a autoridade é um entendimento bíblico? Será que foi assim que Deus estruturou o mundo, de forma que nós podemos, à nossa escolha, nos submeter ou não às autoridades? No boletim, você deve ter lido, eu trouxe uma citação do Ted Tripp, numa das suas palestras. Ele fala o seguinte, que a relação do mundo com a autoridade se dá de 2 formas. Ou eu me submeto à autoridade porque eu sou obrigado a isso, eu sou coagido pela força a me submeter, e então eu me submeto, eu não quero, mas eu sou obrigado a fazer, porque a força que me obriga é maior do que eu, então eu obedeço. Ou então é porque eu concordo com o que está sendo pedido, dito, estabelecido. Então eu concordo, e porque eu concordo, então eu me submeto à autoridade. O mundo lida com a autoridade dessa forma. Ou porque ele é obrigado, coagido, ou porque ele simplesmente concorda com isso. Nenhuma das 2 visões é uma visão bíblica sobre a nossa relação com a autoridade. A autoridade bíblica, ela deve ser reconhecida voluntária e sinceramente. Nós devemos nos submeter a autoridades, porque Deus as instituiu. É isso que nós veremos nesta noite. Então, vamos justamente falar nesse primeiro ponto. Autoridade é a forma como Deus organizou os relacionamentos
no mundo. Autoridade é a forma como Deus organizou os relacionamentos no mundo. Ao contrário do que nós podemos pensar, Deus não criou um mundo onde todas as pessoas são iguais no que diz respeito à autoridade e submissão. Isso não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus concedeu a uns autoridade e a outros que sejam submissos a essa autoridade. Deus organizou o mundo não de forma horizontal, todo mundo igual, na mesma condição. Deus estruturou o mundo de forma hierárquica. Há pessoas que estão em autoridade, há outras que devem estar em submissão. Em vários relacionamentos, em um relacionamento eu posso ser autoridade, em outro relacionamento eu posso dever submissão a alguém. Mas a estrutura do mundo, como Deus criou e que organiza os relacionamentos, é com base em autoridade e submissão. Há aqueles que têm autoridade, há aqueles que devem se submeter. Deus, Ele é o único ser no universo, Ele é o único ser que tem autoridade inerente nele mesmo, dele mesmo, porque Ele é Deus. Ele é o Criador do universo. Ele não precisa pedir a ninguém ou derivar de alguém a sua autoridade. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. A Ele se deve todo o respeito, toda a reverência, toda a submissão. Vá para Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 2, versos 8 e 9, nós vamos ver aqui como Deus revela que Ele é a autoridade suprema do universo e que todos devem sujeitar-se a Ele. Gênesis 2, 8 a 9. Veja como está escrito aí. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vá para o versículo 15 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus colocou uma árvore tão bela, tão apetitosa, no meio do jardim, igualmente belo, e disse ao homem que ele tinha criado para ser o regente do mundo, que ele não podia comer daquela árvore? Por que Deus simplesmente criou o mundo sem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ela tinha que estar ali? Será que Deus estava querendo tentar Adão e Eva a pecarem? Não, nós sabemos, a Bíblia nos diz que Deus não tenta ninguém. O que simbolizava aquela árvore? Para você entender o que simbolizava a árvore do conhecimento do bem e do mal, você precisa entender o propósito para o qual Deus criou o homem. Deus criou o homem, além de para a sua própria glória, Ele criou o homem para ser o seu rei aqui na terra. Ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Ele deu ao homem a autoridade sobre toda a criação. Na terra, no universo criado, ninguém, absolutamente ninguém, era maior do que Adão.
Não havia ninguém a quem Adão devesse dar satisfação ou responder qualquer coisa. Ele era o vice-rei, o regente de Deus aqui no universo. Mas Adão não era a autoridade absoluta do universo. Sobre Adão estava um outro, completamente diferente e absolutamente soberano. Era Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o propósito no jardim de fazer Adão lembrar que sobre ele havia uma autoridade superior. Toda vez que Adão olhava para a árvore do conhecimento do bem e do mal e lembrava da negativa de Deus sobre aquela árvore, ele sabia: eu não sou maior, Deus é maior do que eu. Eu não sou o dono do universo, eu sou uma criação de Deus, por isso eu me submeto a Ele. Deus deixou muito claro que Ele é a única autoridade absoluta e que Adão deveria obedecê-lo se quisesse viver bem e continuar por longos dias, eternamente, no jardim do Éden, no gozo da vida eterna. O relacionamento mais precioso do universo entre o homem e o Criador foi estabelecido sobre as bases de autoridade e submissão. O primeiro relacionamento entre o homem e Deus, ele nos mostra que Deus estabeleceu essa relação, autoridade e submissão. Deus, além de ser o detentor de toda autoridade, ter autoridade em si próprio, Deus delegou a autoridade. Deus deu autoridade a outras pessoas. A Bíblia nos ensina que não há uma autoridade sequer que não seja instituída por Deus. Toda autoridade deriva de Deus. A minha autoridade como pastor sobre vocês vem de Deus. A autoridade minha sobre os meus filhos como pai provém de Deus. Como cabeça da minha esposa vem de Deus. A sua autoridade em qualquer relação vem de Deus. A sua submissão a qualquer autoridade, essa autoridade, mesmo não sendo um crente, mesmo sendo um ímpio, ela é instituída por Deus. Deus delegou a autoridade. Deus colocou pessoas em posição de autoridade. Na criação foi assim. Lá em Gênesis, abra sua Bíblia no capítulo 1, versos 26 a 29. Veja Deus transferindo autoridade, delegando autoridade ao homem, para que ele tome conta da criação que Deus fez. A partir do verso 26 do capítulo 1, está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e observe aí, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, qual era o propósito de Deus para criar o homem? Para que ele tivesse domínio, para que ele cuidasse das coisas, para que ele regesse tudo, representando Deus na criação. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície, de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Depois que Deus criou o homem, ele lhe deu um mandato.
É o mandato cultural, é o mandato de dominar a terra. Ele disse, este é o seu dever, esta é a sua obrigação, ser autoridade sobre todas as coisas que estão criadas. Deus deu autoridade ao homem, Adão e Eva, sobre a criação. A relação autoridade e submissão é mantida. E é interessante uma coisa, só para você... Eu vou falar isso mais tarde. Vai ter um momento mais oportuno que esse. Mas é importante você observar isso, que o homem, ele está em autoridade no que diz respeito à criação. Também, no Gênesis, Deus estabeleceu autoridade entre pessoas. Ele estabeleceu uma relação de autoridade e submissão entre pessoas. Não só entre o homem, as pessoas e o resto da criação, mas entre uma pessoa e outra. É quando Deus delega autoridade a Adão sobre Eva. Gênesis 2:18, abra aí sua Bíblia, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nesses dois textos nós vemos justamente Deus estabelecendo a relação autoridade e submissão no relacionamento entre o homem e a sua esposa, entre o homem e o seu semelhante. Havia apenas os dois naquele momento, e Deus estabeleceu já naquele momento que uns estariam em autoridade, outros em submissão. O homem era o cabeça naquele relacionamento, a mulher a sua auxiliadora. Quando Adão dá nome a Eva, ele confirma a ordem. Quem dá nome na Bíblia é aquele que tem autoridade. É por isso que Deus constantemente mudava o nome das pessoas. Quem dá nome é quem tem autoridade. Os relacionamentos interpessoais no mundo perfeito que Deus criou aconteciam com base em autoridade e submissão. Esse é um princípio que percorre todas as Escrituras. E esse é um princípio que nós não podemos esquecer. Nossos relacionamentos estão baseados em autoridade e submissão. Quando eu sou autoridade, eu preciso zelar por isso. Quando eu estou em submissão, eu preciso fazer isso de forma voluntária e sincera. Você pode pensar, então, que as coisas, pela sua visão, a visão que o mundo faz de autoridade, talvez não fossem muito boas no Éden. Não. Na criação, a autoridade não era um domínio tirânico. Isso é muito importante nós entendermos. Mas o poder legal dado a alguém para cuidar das coisas e das pessoas que estavam sob sua responsabilidade. A autoridade bíblica não é para mandar, não é para dominar de uma forma tirânica. A autoridade bíblica é dada para alguém que tem que servir e cuidar. Deus falou para Adão e Eva, dominai a terra, sujeitai-a. E lá no capítulo 2 ele fala, Deus mandou Adão cultivar o jardim e guardar. A autoridade é para servir, guardar e proteger. Se eu falar para você assim, o princípio bíblico nos diz que a casa de um homem é a sua soberania. E lá ele é o rei. Você se sente de que maneira, você que é mulher? Você se sente ofendida, desconfortável com essa história de que o homem é o rei na sua casa, ele deve cuidar da sua casa como sendo a sua soberania? O que você acha disso? Tratar seu marido como um rei. Você que está perto de casar aí, pensar, bom, a partir daquele dia em diante, eu serei submissa a um rei. Ele vai se assentar no trono e, enfim. Na sua cabeça, você pode, na minha cabeça, com conceitos muitas vezes mundanos, eu posso pensar, rapaz, essa história está muito errada. Que história é essa de que homem é rei? Se você não entender o que a Bíblia fala sobre o que é ser um rei,
você não vai entender o que a Bíblia está dizendo quando fala sobre autoridade. Só para lhe dar um exemplo disso. Um dos ofícios de Cristo é ser rei. Ele é o rei, o profeta e o sacerdote. Sabe qual é a função do rei? A função do rei é prover e proteger. Quando a Bíblia diz que o marido deve ser o rei da sua casa, ele não está dizendo que ele deve se comportar de uma forma tirânica e que sua esposa e seus filhos devem lhe ser subservientes. Ele está dizendo que a autoridade que ele tem na soberania da sua casa é para prover e proteger. É para servir a sua casa com a sua autoridade. No Éden, a autoridade dada a Adão e Eva sobre a terra, sobre o universo, é para que eles guardassem e protegessem. A autoridade dada a Adão sobre Eva era para que Adão, como homem, guardasse e protegesse Eva. Quanto custou Eva para Adão? Quanto custou? Uma costela é a tradução. A palavra hebraica quer dizer que custou a metade. A palavra hebraica que foi traduzida por costela quer dizer metade. Adão, para ter Eva, deu metade de si. Dá para entender o serviço? Dá para entender o quanto a autoridade compromete aquele que tem autoridade? A autoridade bíblica, como Deus a criou, ela não é tirânica, mas é... Deixa eu botar como escrevi aqui para não atrapalhar, né? Para cuidar das coisas e das pessoas que estavam sob sua responsabilidade. Da mesma forma, a submissão não era penosa, mas voluntária, sincera e agradável. Adão estava feliz em submeter-se a Deus. Eva era feliz em sua submissão a Adão. A natureza não gemia ao submeter ao homem, aos seres humanos. Se seu marido for um rei na sua casa, nos padrões bíblicos, você terá alguma dificuldade de submeter a ele? Será algum pesar para você cuidar dele, ouvir as suas ordens, deixar que ele guie as coisas? De forma nenhuma. Quando as coisas se estabelecem de forma bíblica, tanto exercer autoridade como estar submisso se torna um prazer, um ato de adoração a Deus. No mundo perfeito que Deus criou, na forma como Deus planejou as coisas, deveria ser assim. Os relacionamentos humanos, o relacionamento entre o homem e Deus, tem o fundamento, se baseia em autoridade, submissão. Qualquer inversão disso, qualquer anulação disso é pecaminosa. Então, algumas explicações neste ponto são importantes. Primeira coisa, a organização hierárquica dos relacionamentos, como acabei de dizer, da forma como Deus fez, não quer dizer que haja duas categorias de pessoas. Quando Deus estabelece e organiza o mundo de forma hierárquica, Ele não está dizendo que há pessoas inferiores a outras. Não. Adão e Eva foram criados, ambos à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos, homem e mulher, têm a mesma dignidade. Não há pessoas que sejam inferiores, não há pessoas que sejam menores, de uma qualidade pior. Todos aqui somos, enquanto pessoas, exatamente iguais. Só há um Criador, e abaixo dele tudo é criação. E nós temos como criação de Deus, todos nós aqui, homem, mulher, criança, velho, adulto, todos nós aqui temos a mesma dignidade de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus estabelece um mundo de uma forma hierárquica, Ele não está dizendo que nós alguns são inferiores e outros superiores. O que Ele está dizendo é que há papéis diferentes. O papel do pai não é o mesmo papel do filho. O papel do marido não é o mesmo papel da esposa. O papel do pastor não é o mesmo papel das ovelhas. São papéis diferentes. E que no exercício desses papéis, a relação,
autoridade e submissão deve ser exercida. É somente isso. Pessoas iguais, com papéis diferentes, posições diferentes. Somente isso. A autoridade é para se prestar serviço e assumir responsabilidades. É interessante que no mundo, quanto mais autoridade se tem, menos responsabilidades se assume. Eu fico muito chateado quando, por exemplo, eu vejo um carro oficial furando o sinal. Por que ele pode furar o sinal? Ou então eu vejo um carro, uma viatura policial, cheio de gente estrelada lá dentro, quando tinha radar em Aracaju, eles passavam pelos radares sem estar em nenhuma diligência. Ou lhe corta, ou quando ele quer ter um pouco mais de pressa, ele liga a sirene e tudo acontece. No Brasil, especialmente, eu não conheço outras culturas, os que estão investidos de autoridade são aqueles que não precisam obedecer à lei. São aqueles que não têm responsabilidades. São aqueles que não servem. Na cultura bíblica, na forma como Deus estabeleceu as coisas, a autoridade é para servir e assumir responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais autoridade eu tenho que ter. Quanto mais serviço eu tenho a prestar, mais autoridade eu tenho que ter. Toda autoridade, quanto maior, está envolvida em serviço e responsabilidade. Por exemplo, você quer ter a minha autoridade? Seria bom poder ter o comando de uma igreja, tomar decisões importantes, como um pastor. Para você ter a minha autoridade, você tem que estar disposto, biblicamente, a assumir as minhas responsabilidades, a assumir o serviço que eu tenho que prestar. Pergunte para o seu filho assim: você quer ter a minha autoridade? Talvez ele vai dizer: eu queria poder mandar em casa, dizer a hora que o senhor vai assistir televisão, dizer a hora que o senhor vai dormir, a roupa que o senhor vai vestir e a comida que o senhor vai comer. Seria muito legal. Ok. Então assuma as minhas responsabilidades. Saia para trabalhar cedo, providencie a comida para casa, responda diante de Deus sobre a minha vida, e tudo bem, você pode ter a minha autoridade. A autoridade bíblica diz respeito a servir e assumir responsabilidades. Não é um cargo privilegioso onde você fica ali gozando as benesses do poder. Muito ao contrário, é o chamado para servir. Essa é a forma como Deus organizou o mundo para o nosso bem. Se tudo tivesse ocorrido e o pecado não tivesse entrado no mundo, era assim que nós viveríamos. Em uma relação interpessoal e com Deus de autoridade e submissão. O 5º mandamento fala sobre isso. Então veio a queda. E a queda trouxe a subversão da autoridade. O problema com a autoridade, os problemas com a autoridade começaram depois que o pecado entrou no mundo. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versos de 12 a 13. Gênesis 3, de 12 a 13, relato triste da queda. Diz assim: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Observe esse texto. Ele é rico no que diz respeito à queda, atrapalhando a ordem de Deus e subvertendo a questão da autoridade. A queda, o pecado do homem, foi a grande rebelião que aconteceu aqui no universo. O homem se rebelou contra Deus. Mas, antes da queda, uma outra rebelião aconteceu. Em um tempo onde a Bíblia não trata, a não ser brevemente em Apocalipse,
nos diz que houve uma rebelião no céu, onde Lúcifer, Satanás, junto com alguns anjos, quiseram usurpar o trono de Deus. E se rebelaram contra ele, e foram punidos por causa disso. Satanás e um terço dos anjos foram precipitados aqui para a terra. Essa rebelião de Satanás atingiu Adão e Eva aqui na criação. Satanás convenceu os nossos primeiros pais a se rebelarem contra Deus, a dizerem não à autoridade do Criador. O pecado entrou no mundo porque a questão de autoridade e submissão não foi observada. Porque Deus foi agredido em sua autoridade. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ser tocada, como símbolo da autoridade de Deus, foi justamente tocada e do seu fruto foi comido. O que é o pecado? É a rebelião do homem contra o Criador. E a partir daí, todas as relações humanas foram contaminadas nesse sentido de autoridade e submissão. A partir de aí, Adão já não foi um bom líder, ele se tornou um tirano. Adão não quis mais ter autoridade bíblica, ele se tornou o que se chama hoje um machista. Eva não quis mais submeter a Adão, a não ser que Adão a forçasse a isso. Eva queria ser livre também. Ela queria dominar Adão. Feminista. Os filhos não queriam mais obedecer aos pais, por isso Caim matou Abel. Os filhos não queriam mais se submeter um ao outro, por isso Caim matou Abel. E os homens não quiseram mais submeter a Deus. Por isso nós chegamos no tempo de Noé e vemos que há uma terrível conspiração contra tudo que é Deus, a ponto de Deus resolver destruir o mundo. Tudo começou com desobediência, com rebelião à autoridade, não reconhecimento da autoridade. Mas esse texto aqui, ele é tão específico nos informar o que de fato aconteceu. Deus criou o homem para quê? Para ele? Vamos lá? Vocês já falaram, mas agora fale alto. Deus criou o homem para ele dominar. Vamos lá. Deus criou o homem para ele dominar. Dominar sobre o quê? Sobre toda a criação. Peixes, aves, animais que rastejam na terra. Entre eles, quem? A serpente. Ou seja, Deus criou o homem para ele dizer para a serpente o que a serpente deveria fazer. Não é isso? Agora, quem foi que ouviu da serpente o que ele deveria fazer? Quem foi que deu a ordem para quem aí? Quem foi que dominou quem? Na queda, a autoridade foi invertida. A serpente dominou a mulher e a mulher dominou o homem. A ordem de Deus foi posta de cabeça para baixo. O animal, a mulher e o homem. A autoridade foi invertida completamente. E por último, Deus. Satanás mudou a ordem das coisas. É por isso que nós temos grande dificuldade de obedecer, de aceitar liderança, de nos submetermos àqueles que estão em primazia sobre nós, de honrarmos pai e mãe. As mulheres têm a dificuldade de se submeterem a seus maridos. Os membros da igreja têm dificuldade de se submeter à liderança da igreja. Não é uma questão de gênio, não é uma questão de cultura, é uma questão de pecado. É uma questão de queda. Foi essa semente corruptora de rebelião que Satanás colocou nos nossos corações. E nós temos grande dificuldade
de nos submetermos até a pai e mãe, que são as pessoas que nós deveríamos amar mais no mundo, porque nós não nos submetermos a Deus. Entende por que você tem dificuldade de obedecer? Entende por que é difícil se submeter? Porque Satanás inverteu as coisas na nossa maneira de pensar, no nosso coração. Então nós achamos que a autoridade é uma coisa ruim. A partir da queda, a forma como Deus organizou o mundo não apenas foi desfeita, como também foi subvertida. O homem se submeteu à sua mulher, e esta é a serpente, invertendo assim a ordem da criação. E é aqui que eu quero lhe dar um parêntese. Nós vivemos no mundo hoje uma onda do pet, né? Ou seja, todo mundo tem um animalzinho de estimação. Um cachorrinho, um gato. Há uma lei no Brasil sobre a humanização de animais. Eu não entendi direito como é que vai ser essa lei. A humanização de animais é, por exemplo, um burro que puxa carroça, ele tem que ter um dia de descanso, tem que ter direito às férias e tudo mais. Trato humanizado de animais. É difícil de compreender, mas existe uma lei sobre isso. Mas o pior não é isso. O pior é você ver animais hoje ganhando categoria de ser humano nos relacionamentos. A Bíblia não diz que nós temos que maltratar animal, não diz que nós temos que desprezar os animais, nada disso. Ela manda cuidar, mas não manda tratar como ser humano. Quando nós igualamos aquilo que é completamente diferente, nós estamos subvertendo uma relação que Deus estabeleceu como diferente. Você tem que amar o seu cachorrinho, o seu gatinho e tudo mais, mas ele nunca pode atingir uma categoria de igual a você. Ele não pode dizer como você gasta seu dinheiro. Ele não pode dizer como você arruma a sua casa. Ele não pode dizer onde você vai dormir ou onde ele vai dormir. Ele é um animal. Isso não vai mudar. Ele deve ser tratado como tal. É só um parêntese para você entender como o efeito do pecado perverte tanto as relações, que nós vivemos um tempo onde animal e pessoas são equiparados. Há lugares onde criança não entra, mas animal entra. Só para você entender os perigos que nós vivemos por causa do pecado. Quais são os efeitos do pecado sobre a autoridade? O abuso da autoridade, a tirania. E nós muitas vezes lidamos de maneira errada com a autoridade porque temos referenciais ruins. Um pai tirano, um marido que abusa da autoridade, uma professora de matemática que tira a tabuada com a régua, foi assim no meu tempo, e você cria referenciais ruins de autoridade. Isso não é autoridade como Deus instituiu, isso é abuso da autoridade. Isso é o pecado contaminando a autoridade, que transforma em tirania ou autoritarismo. Subversão de papéis, o igualitarismo, onde o conceito moderno diz que pais e filhos são iguais. Não tem essa coisa de que pai é superior a filho. Tudo bem, enquanto gente, enquanto pessoa, criação de Deus, não. Mas enquanto papéis, pais e filhos são diferentes. Pai é pai, autoridade. Filho é filho, deve estar em submissão. Marido e mulher são iguais, como gente, mas com papéis diferentes. O igualitarismo não é bíblico. A igualdade, sim. O igualitarismo, não. Isso é uma subversão do que aconteceu com o pecado, atingindo a questão de autoridade e submissão. Desejo egoísta de autoridade. Eu quero autoridade para me servir dela e não para servir os outros. Desprezo pela autoridade, rebelião declarada, rebeldia, zombaria de autoridade. Quantas vezes... hoje não tem mais bedel na escola, né? Mas quando eu estudava tinha um bedel. E eu lembro dos meus colegas, né? A graça da manhã era poder dar uma volta no inspetor do corredor. Era poder de alguma forma dar uma enganadinha nele. Conseguimos enganar fulano hoje.
Essa é a semente do pecado no coração, que diz que a autoridade é algo para ser desprezado, que lei é para ser descumprida, que nós não precisamos nos submeter a ninguém. Nós temos que ser livres e fazermos o que quisermos e bem entendermos. E finalmente a anarquia, o não governo, a não autoridade. Cada um pensa o que quer, faz o que quer, age como quer, e nós vivemos o caos. Toda rebelião é primeira e diretamente contra Deus. Se Deus não existisse, tudo é permitido. Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Toda rebelião é primeira e diretamente contra Deus. Quando você quebra o 5º mandamento, quando você não se submete a autoridades, o que na verdade você está fazendo é sendo rebelde contra Deus. Porque Deus é quem instituiu as autoridades. A queda pôs a rebelião no coração das pessoas. Temos dificuldades de submeter-nos até aos nossos pais. Queremos ser livres de qualquer amarra, desejamos ser senhores de nós mesmos e também dos outros. Negamos em nossa rebeldia que haja um Deus que deva ser obedecido, temido e honrado. Sentamos no trono de nosso individualismo e dizemos, eu sou o rei. Só não podemos nos esquecer do que nos ensina a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela ainda diz, há um Deus soberano que possui autoridade absoluta e todos devem se sujeitar a Ele. Por mais que você esteja enganado, eu esteja enganado sobre o fato de ser livre, o testemunho da árvore do conhecimento do bem e do mal é, há um Deus que deve ser honrado e temido. Um dia, nós teremos que prestar contas a Ele. Sujeitem-se a Deus. Finalmente, a redenção vem restaurar a autoridade. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui é o momento em que Deus começa a revelar que Ele está no trono e nunca saiu de lá. É quando Ele manifesta a sua autoridade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, em todo o seu ministério, mostrou que não há autoridade maior do que a dele. O mundo que até a volta de Cristo, que até a vinda de Cristo, o nascimento do Redentor, parecia estar entregue às trevas, a Satanás, reconheceu em Cristo toda a autoridade e poder. Veja, quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus tem autoridade para ensinar, o que antigamente era visto com hipocrisia. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele manda que o mar se acalme, que o vento se aquiete. Jesus tem autoridade sobre o pecado, sobre o perdão dos pecados. É Ele quem liberta pecadores de seus pecados, é quem livra da culpa aqueles que se aproximavam dele. O Senhor Jesus Cristo mostrou sua autoridade sobre demônios, sobre o diabo. Essa era o grande burburinho no mundo satânico, onde Cristo chegava, Ele tinha autoridade sobre os demônios, eles se submetiam a Ele, eles tinham que sair daqueles corpos que eles possuíam, eles clamavam por misericórdia. Jesus estabeleceu a ordem novamente, está reestabelecendo essa ordem de autoridade no mundo. Autoridade sobre a morte. Ele ressuscitou pessoas e Ele próprio ressuscitou. Mas o que é o melhor para nós é que a igreja é este povo que Cristo comprou para viver em submissão a Deus. A igreja, meus irmãos, é o povo que está sendo chamado à ordem de reestabelecer aquilo que Deus colocou no começo, de sermos submissos e não mais rebeldes a Deus,
contra Deus, mas submissos a Ele. A igreja é o povo formado por pessoas arrependidas, que estão abandonando seus pecados, ou seja, a sua rebelião, e estão voltando em submissão a Deus. Na igreja, nós experimentamos a relação sendo refeita de autoridade e submissão entre nós e Deus, e entre nós e nós mesmos. Efésios 1, 22, abra sua Bíblia, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus está restabelecendo o seu domínio a partir da igreja, através de Jesus Cristo. Mesmo Efésios 5, 24, abra sua Bíblia. Diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. A primeira parte, que é o parâmetro, diz: a igreja está sujeita a Cristo. A igreja reconhece a autoridade de Jesus Cristo. O relacionamento entre criação e criatura está sendo restaurado. Entre Criador e criatura está sendo restaurado a partir da igreja, quando nós nos submetemos a Cristo. E por meio de que nós nos submetemos a Cristo? Por meio da sua palavra. É ela que nos diz o que fazemos e o que não fazemos, como vivemos e como não devemos viver, o que é certo e o que é errado, e a quem devemos temer. Ela controla a nossa fé e a nossa prática. A palavra de Deus a obediência à palavra de Deus, é o nosso reconhecimento de que Deus é a nossa autoridade absoluta. Então eu pergunto, você que é um membro de igreja, você que foi remido pelo sangue de Cristo, a sua vida prática demonstra o quê? Você é um rebelde ou você é um submisso? Em que categoria de pessoas você está? Isso é muito sério. Sabe por quê? O Evangelho é um chamado à submissão à autoridade soberana do universo, Deus. Em Mateus 1, de 14 a 15, está escrito assim: depois de Marcos 1, 14 a 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O quinto mandamento, ele anuncia a mesma verdade que Jesus está dizendo aqui. A verdade de que nós devemos nos submeter à autoridade de Deus e às autoridades que Ele instituiu. Como? A mensagem arrependei-vos e crede no Evangelho. O que quer dizer isso? O Evangelho funciona da seguinte maneira. Você tem um rei soberano que sofreu uma grande rebelião. Alguns dos seus povos, algumas das suas cidades, alguma parte do seu domínio foi perdida, foi usurpada. Mas ele não saiu do trono. Ele continua lá. Ele também não perdeu o poder. Ele continua com o mesmo poder e autoridade. Então, ele manda que mensageiros vão em cada uma dessas cidades que estão rebeldes, dizendo: é o seguinte, o rei vai sair em campanha e em breve ele chegará nessa cidade. E o que ele nos mandou dizer é o seguinte: aqueles que nessa cidade se permanecerem em rebelião serão mortos. Os que forem submissos entrarão no seu reino. Ele dará perdão. Ele receberá de volta no seu reino. Mas ai daqueles que estiverem insubmissos.
A mensagem do Evangelho é Cristo dizendo para nós, olha, houve uma rebelião. Uma parte de domínio foi perdida, mas só temporariamente. Porém, Deus está em campanha. E o seu reino está próximo. E você deve abandonar a sua rebelião e se submeter ao rei. Caso contrário, você irá morrer. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Seja de longa vida sobre a terra que o Senhor Deus te dá. O Evangelho diz: crê e você será salvo. Submeta-se ao rei e você terá vida eterna. O quinto mandamento é a repetição do Evangelho que diz: submeta-se à autoridade de Deus. Os rebeldes serão destroçados. É por isso que Cristo fala: arrependam-se e creiam. Abandone a rebelião, submeta-se a Deus. Não há outro meio de salvação, senão reconhecendo que há uma autoridade soberana sobre a terra, o Senhor nosso Deus. Há um apelo a ser feito. Um apelo que deve soar nos nossos corações e que nós devemos responder. 1 Pedro 5, de 5 a 7. Abra sua Bíblia aí. Primeira Pedro 5, de 5 a 7. É uma aplicação muito clara do quinto mandamento. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui esse texto nos chama a submissão. Submissão à autoridade, submissão uns aos outros, mesmo iguais, mas principalmente submissão a Deus. Deus resiste ao soberbo. Talvez hoje você esteja em um patamar onde você acha que não deve submeter-se a ninguém, nem a Deus. Talvez a sua vida hoje lhe dê algumas garantias que lhe permitem pensar, ainda que enganosamente, que está tudo bem se você viver em rebelião contra o Senhor. A Bíblia diz que a rebelião ao Senhor será resistida por Ele. Deus punirá os rebeldes. Não há graça para os insubmissos. Mas se você se humilhar, se você se converter dos seus maus caminhos, se você abandonar o seu orgulho e se submeter a Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele vai lhe exaltar. E quando Deus exalta, ninguém abate. Você é um rebelde contra Deus. Os seus atos dizem que você não obedece à autoridade do Senhor. Mesmo você que é crente, entenda que isso não vai acabar bem. Entenda que isso não é a vontade de Deus. Rebelião é pecado. Deus nos fez para obedecermos autoridades, e a maior de todas é a sua própria. Portanto, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Amém?